você nos escuta aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Verso 26, 27. Diz assim o 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Querido Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, nesse momento lemos a Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir a Tua graça nesse momento, a Tua misericórdia. Ó Deus, fala ao nosso coração, através do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Amém. Irmão, nós lemos um texto bem conhecido dos irmãos aqui. Os irmãos são leitores da Bíblia, né? A gente encontramos aqui dois personagens, Filipe e um eunuco. Quem foi Filipe? Esse Filipe, irmão, aqui, nós vamos fazer uma varredura bíblica. Nós vamos ver que havia aqui três Filipes, né? Filipe, filho de Herodes o Grande, que foi também dado o nome como Herodes, como Filipe, né? E o nome Filipe, irmão, significa amador de cavalo, em algumas traduções, né? Então o que acontece? Filipe, e tinha outro Filipe que foi aquele, né, que foi chamado. Existe uma diferença tradutória na teologia aqui. Uns dizem que é o mesmo Filipe, né? Eu vou ficar com a ideia que é o mesmo Filipe. Porque, irmão, se os irmãos analisar, esse rapaz foi um grande evangelista. Filipe foi um grande evangelista. E o que acontece? Filipe, irmãos, ele levou Natanael a Jesus. Filipe já tinha um chamado, né? Filipe já tinha um chamado de Deus de levar as pessoas a Cristo. Vocês podem ver lá no capítulo 1, se não me falha a memória, verso 4 a 8 por diante. Vocês vão ver que Filipe, ele diz para Natanael: olha, eu encontrei aquele que nos diz a lei, né? Eu encontrei um profeta, então ele levou Natanael até Jesus. Ele anunciou, falou de Jesus para aquele homem. Então Filipe já tinha aquela intuição em si de levar as pessoas para Jesus, né? De anunciar o Cristo, porque na realidade Filipe, irmãos, ele era um conciliador. Se vocês for analisar a história de Filipe, ele era uma pessoa que conciliava, né? Onde tinha problemas, ele estava ali para conciliar. Então esse homem aqui foi realmente um grande evangelista. E a Bíblia nos conta aqui no texto, irmãos, que houve uma festa em Jerusalém e um certo eunuco. O que é um eunuco? Um eunuco era uma pessoa, irmãos, que naquela época ele era separado para um determinado serviço. Então ele era castrado, né? E o que acontece? Ele vinha de Jerusalém e ele vinha lendo o profeta Isaías, ao qual nós lemos, que foi o capítulo 53 de Isaías. Ele vinha lendo, porém ele não estava entendendo o que lia. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos diz que o Espírito do Senhor falou a Filipe e disse: aproxima-te daquela carruagem. E Filipe se aproximou. E ele disse: agora pergunta para ele
se ele está entendendo o que ele lê. Ele disse: entende tu o que lê? Ele disse: não entendo, porque não tem quem me explique. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, aquele eunuco, irmão, não era um judeu, porque pela linhagem, se os irmãos forem ver, lá no capítulo 23 de Deuteronômio, se não é Levítico, se me falha a memória, deixa eu recapitular aqui para os irmãos, Deuteronômio 23, os irmãos vão ver que não era permitido a um eunuco ele fazer parte da casa do Senhor, da congregação. Então ele era excluído, mas mesmo assim despertou-se nele o interesse de ler os rolos, de ler as escrituras, e enquanto ele lia, louvado seja o nome do Senhor, ele despertou em si de conhecer de quem era aquela figura tão ilustrada, tão sofrida, que ele encontrara escrita nos rolos. Não é diferente em nossos dias, irmão. As pessoas têm a Bíblia na sua casa, lê ela, mas não entende. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, para o homem entendê-la, ele tem que estar realmente debaixo da graça de Deus, que muitas das vezes ele lê como se lê um livro normal, um jornal. Mas, irmãos, aquele eunuco, ele, louvado seja o nome do Senhor, pergunta para Filipe: de quem que está falando aqui? De quem que está se... Quem é esse profeta? Quem é esse homem? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Filipe começa a lhe dizer de quem era o personagem. Diz: olha, esse homem aí é filho de Maria. Esse 53, esse que você está lendo, ele fala, é uma profecia referente a ele, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmão, que ele começou a anunciar a Cristo para aquele homem Etiópe, que não fazia parte daquele povo, mas que estava de passagem, que tinha vindo a Jerusalém para cumprir os seus compromissos como é o eunuco de seu Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o texto nos diz aqui que ele começou a ler as Escrituras. Irmão, se o homem quiser conhecer a Deus, o homem tem que examinar as Escrituras, porque a Bíblia diz: conhecereis as Escrituras, ou seja, examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna. É a Bíblia quem nos fala de Cristo. O homem quer conhecer quem é Jesus, leia a Bíblia. Louvado seja Deus. Então o que acontece? E Filipe começou falando da história, e ele creu. E o texto nos diz que quando ele vai passando as margens do rio, ele olhou, viu água, e ele disse: está aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Ele disse: se tu creres. Irmão, o segredo para aceitar a Cristo, o segredo para conhecer quem é Jesus é crer. Está lá em Romanos 10 que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, os senhores nessa noite são privilegiados de ouvir a palavra do Senhor, porque muitos hoje nessa noite querem uma oportunidade dessa, irmão, e não tem. Louvado seja Deus. Mas esse eunuco aqui, ele creu, e Filipe pegou e batizou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece, irmão, em nossos dias não é diferente. Nós precisamos examinar a palavra do Senhor. Estamos vivendo uma época de muita heresia, de muita mentira, de muito engano, de muita falcatrua, mas nós estamos aqui, irmão, com responsabilidade para dizer para você e para aqueles que nos ouvem que Cristo ainda vive, que Cristo, assim como libertou, entrou na vida daquele homem eunuco e transformou a sua vida, ele ainda tem o poder de entrar na tua vida e transformar a tua vida, assim como transformou a minha, a sua e a de
outras pessoas que vivem por aí, irmãos. Então, esse eunuco, ele foi um privilegiado pelo Senhor. Por quê? Porque, irmãos, ele lia as Escrituras. Tem tantas pessoas, irmão, que lê. Mas, irmão, para a gente compreender a Bíblia, é simples. Porque a Bíblia, irmão, não é um livro jornal, como um jornal, como, digamos assim, como um livro qualquer. Não é. Ela é a palavra de Deus. É um livro que hoje está sendo tão banalizado nas redes sociais. Me perdoe de falar isso. As pessoas criticando, falando mal, irmãos. Ela é a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Se nós conhecemos a Cristo, irmãos, foi por causa do Evangelho. Foi por causa da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Nós precisamos. Todo mundo tem uma Bíblia em sua casa hoje, não tem? Todo mundo tem. Mas às vezes colocamos a bichinha lá, né? O armário lá, da estante, né? E junta pó, abre no Salmo 91, junta pó, e diz que Jesus vai guardar a casa, que o Deus vai. Irmãos, não. A palavra precisa estar em mim. A palavra precisa estar em você. Porque se ela não estiver em mim, ela não estiver em você, ela não vai ter efeito nenhum. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ela é a espada do Espírito. Ela é quem transforma o homem. Conhecereis as Escrituras. Vós errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram por não conhecê-la. Então, irmão, mas como que eu conheço? Examinando as Escrituras, porque nela podemos alcançar e temos a vida eterna. E esta vida eterna, ela está em Cristo. Ela não está em Buda, em Maomé, ela não está na religião. Religião não leva ninguém a nada, irmãos. O que leva é Cristo. Ele é quem liberta, é quem cura, é quem transforma, é quem dá vida ao homem. Quem? Cristo. Porque um dia, irmão, nós vivíamos aí errante, praticando as coisas do mundo, e o Senhor nos alcançou por sua infinita misericórdia. Quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do Evangelho, é o poder de Cristo, é o poder da palavra. Quando ele entra na vida do homem, ele limpa o homem e faz dele uma nova criatura. Porque a Bíblia diz: se nós estivermos em Cristo Jesus, uma nova criatura nós somos, e as coisas velhas passaram. Então, se eu estou em Cristo e vivo a praticar coisas ainda do mundo, é porque o Evangelho ainda não entrou na minha vida, é porque Jesus ainda não é a prioridade da minha vida. Mas um dia que ele entrar na minha vida, na tua casa, no teu coração, eu te prometo que não serás mais a mesma pessoa. Porque um dia, a Bíblia nos diz que um dia, um certo homem convidou ele para ir até a sua casa, e não só ele, mas a sua casa foi mudada. Era pequenininho, baixinho, e ele queria conhecer quem era Jesus. Quem é Jesus? Quero conhecê-lo. Subiu a uma árvore, e estando lá em cima, Jesus passa por baixo, ele em cima de uma árvore brava, num sicômoro. Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Feliz o homem e a mulher que o Senhor pousa, que o Senhor entra na sua casa, não só na sua casa física, mas na sua casa espiritual, ou seja, em seu coração. Porque quando Jesus entra, irmão, Jesus liberta o homem, Jesus transforma o homem. Porque se não transformar este Evangelho, ele não é verdadeiro. Mas eu creio que ele é, irmãos, porque ele transforma, liberta, cura, batiza o homem com o Espírito Santo e prepara ele e o leva para a eternidade.
E a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele desce e vem até Jesus, ele recebeu ele com alegria. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, que o Senhor ele venha pousar, não só pousar, mas ele venha permanecer na nossa casa, permanecer no nosso meio, permanecer na nossa família, permanecer, porque ele não venha ser um visitante, mas ele venha ser um morador. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando o homem entrega a sua vida para Cristo, Jesus vem. Mas como eu vou entregar a minha vida para Cristo? Por que os crentes falam tanto esse negócio de entregar a minha vida para Cristo? Irmãos, é simples, é só crer. A Bíblia diz que eu creio, vem pelo ouvir a palavra. No momento que eu creio, Jesus vai começar a trabalhar, não só na minha, mas na vida de quem crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus foi até a casa dele. E Jesus disse mais: hoje veio salvação a esta casa, porque este é também filho de Abraão, ou um filho de Deus, ou um filho da promessa. Então, irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos sair nessa noite daqui com Jesus na nossa vida, com Ele no nosso coração, com Ele abraçado, irmãos. Porque quem tem Cristo tem força para vencer o mundo. Quem tem Cristo tem força para vencer o vício, as drogas, vencer tudo. Porque todo poder é dado, irmão, àquele que crê no nome dEle. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos colocar em pé e agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer aqui a nossa irmã Graça, que esteve aqui, Rita Maria e seu Cícero, sejam bem-vindos, tá? Quinta-feira, terça-feira, nós teremos culto aqui, provavelmente o pastor estará aqui, Quinta-feira também temos culto, e vocês estão convidados a vir, tá? Estão convidados. Então eu quero agradecer ricamente por vocês virem aqui hoje. Foi um culto rápido, os cultos aqui sempre são rápidos assim, tá? Não culto que tem conjunto, que canta irmã, canta não. É um pouco de pregação. Mas vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como de costume, se vocês quiserem ficar conosco, aí é uma decisão de vocês, Porque é o que eu sempre falo, irmão. Estar com Jesus é bom demais. Vem a luta, vem os problemas, vem a dificuldade, mas a gente vence. Quando o cabo não tem Jesus, quando ele está no desespero, o que é que ele faz? Vai para a cachaça. Quando ele não está no desespero, o que ele faz? Vai arrumar briga, vai arrumar arruaça. Aí leva pau, vai para a cadeia, fica desmoralizado. E quem tem Jesus, irmão, ele tem tudo. Tem tudo. O homem é feliz quando ele tem Cristo na vida. Tá certo? Então vocês são bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês. Amém? Eu não vou fazer esse convite porque é constrangedor, Mas se vocês quiserem ficar conosco, venha mais vezes, procure o pastor. Pastor, vamos ficar com o nós vamos orar por vocês, e ficar a critério. Mas fiquei alegre com a presença de vocês, Tá certo? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado nessa noite. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Senhor, eu quero te agradecer por cada um daqueles que aqui estão. Tem o poder, meu Deus, de curar, de repreender as enfermidades, porque tu ainda és o mesmo, tu não mudou, Senhor. Ainda que muitos estão humanizando a tua palavra, humanizando o teu poder, humanizando o teu nome, mas tu continuas sendo Deus. Tu ainda continua curando câncer, enfermidades, repreendendo os demônios, curando os enfermos, meu Deus,
Eu creio no Senhor. O Senhor sabe que o meu coração ferve quando falo de Ti desta maneira, Senhor. Ó Pai, nessa noite estamos aqui agradecendo pelas vidas que aqui se encontram. Senhor, visita a cada um de nós. Ó Pai querido, venha preencher os nossos corações de paz, de alegria. Ó Deus, de alegria do céu. Ainda que o mundo nos afronte, nos persiga. Ó Pai, ainda que o mundo venha nos afrontar, mas todo poder é dado àquele que crê em Teu nome. Senhor, nos guarda, nos dê uma semana abençoada, nos livra do mal. Acampa os Teus anjos sobre cada um dos nossos familiares, das nossas famílias. Abençoa os nossos irmãos que estiveram nos visitando, abençoa suas vidas. Senhor, se houver enfermidade, cura. Se houver do Senhor fazer um milagre, faça um milagre, porque Tu ainda és o Senhor, Tu ainda estás vivo. Tu não és um Deus morto, mas um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que salva. Leva-nos em paz, Senhor. É o que nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Está terminado, em nome de Jesus. E relembrando, terça e quinta, provavelmente teremos culto e o pastor estará aqui. Deus abençoe.